O nosso adversário, aliás, não tem biografia, tem ficha corrida. O nosso adversário tem uma capivara que começa a ficar exposta para o povo brasileiro. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Desmontar a bomba do Intercept, né? Deixamos isso muito claro aqui. Agora nós temos uma situação que é a batalha das redes sociais. E eu vou te mostrar primeiro o time de Lula para a disputa da eleição. Para quem tem um pouco mais de idade, vai se lembrar do desenho Corrida Maluca, né? E no Corrida Maluca tinha lá um carro que era da Quadrilha de Morte. Lembra da Quadrilha de Morte? Nós vamos assistir agora, exceto que eles protegiam a Penélope Charmosa, tinha todo... Né, era uma brincadeira, tinha, mas ao mesmo tempo tinha o Dick Vigarista. Aí eu atribuo mais ao Lula, né? O Dick Vigarista, a Janja pode ser o Mutley, qualquer coisa do tipo, né? Mas a Quadrilha de Morte, você vai assistir agora. Olha quem anda com Lula, é importante, e prestem atenção na fala da Quadrilha de Morte. O que eles estão propondo, como eles defendem, qual será o discurso, porque o que nós vamos agora, a partir de agora, começar a acompanhar nos tais dos influenciadores pagos com o nosso dinheiro via Secom, via fundão eleitoral. Você vai começar a perceber que discurso alinhado com o que você vai assistir agora é discurso patrocinado. E eu preciso dividir contigo. Você também está fazendo parte agora desse esquadrão antibombas, amigo. Porque isso vai rodar, a gente vai ter que se defender, a gente vai ter que estar preparado, entendendo como inimigo, e eu considero assim, não tenho nenhum problema. Porque vocês acham que eles me classificam como? Como eles estão se posicionando agora diante do crescimento do Flávio e diante do que as pesquisas ainda não querem mostrar. Atenção, a Quadrilha de Morte está no ar. Então, politicamente, nós estamos na ofensiva e temos que continuar na ofensiva até o dia da reeleição do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O nosso adversário, aliás, não tem biografia, tem ficha corrida. O nosso adversário tem uma capivara que começa a ficar exposta para o povo brasileiro. E nós vamos reeleger o presidente Lula, porque como o Guilherme já colocou aqui, o outro candidato não tem biografia, tem capivara. Não é possível que o Brasil vai deixar uma pessoa com esse histórico ocupar a presidência da República. Não é possível que o Brasil vai deixar alguém que tenha relações intrínsecas com a milícia. Mas a gente não consegue fazer aquilo que é essencial na comunicação, que é a repetição da mesma mensagem. A segunda questão, a gente precisa desconstruir o outro lado. E eles perderam algumas bandeiras em cima das quais eles se elegeram em 2018. Honestidade. Acabou, gente. A corrupção, o carimbo agora é deles. Eles não têm como acusar a esquerda brasileira. O carimbo é deles. Basta multiplicar esse escândalo do Vorcário, esses dados, e mostrar como eles se utilizam da aliança, não só com o crime organizado, mas com a grande fraude do sistema financeiro. O sistema já escolheu um candidato e esse não é Lula. A segunda bandeira que eles perderam é do patriotismo. Eles se ajoelham para o governo norte-americano. E nós precisamos dizer em alto e bom som, diferente deles, que nós não somos mais quintal de absolutamente ninguém. E acho que nós temos que começar a fazer esses porta-vozes com essa camisa. Todo mundo de verde e amarelo. Tô me lixando de falar que baixa o nível. Eu sei o que está em jogo. Eu sei que o que está em jogo é a democracia desse país. E para salvar a democracia nesse país, antes eu dizia que valia quase tudo. Eu mudei o meu discurso nesses 4 anos. Hoje, para mim, vale tudo para salvar a democracia desse país. E o Henrique Fontana vai preparar uma cachaçinha que eu vou ficar bem bêbado, quando o Lula ganhar a eleição. É assim que os caras vão disputar a eleição. É a Quadrilha de Morte. Aliás, eu quero fazer aqui uma distinção. Eu gostava muito da Quadrilha de Morte do desenho, que protegia a Penélope Charmosa. Adorava, né? Agora, essa Quadrilha de Morte, Lindbergh Farias, falando que a esquerda tem que ficar na ofensiva. Guilherme Boulos dizendo que o adversário tem ficha corrida e capivara. Érica Hilton falando sobre o adversário que tem ficha corrida, capivara e a relação intrínseca com a milícia.
Jandira Fegari falando que a esquerda tem que repetir a mesma mensagem, que a direita perdeu o que a elegeu em 2018, que foi a honestidade. Gostei dessa distinção que ela faz, porque se a esquerda perdeu, elegemos a honestidade e derrotamos a bandidagem, então, em 2018, né? Perdemos o patriotismo. E que a camisa verde e amarela eles devem usar agora a todo tempo. Janones, esse lixo de ser humano, né, diz que em algum... essa é a quadrilha de morte. Pô, aí sim, Edson. Essa tem saudade. E hoje vale tudo. O Janones deixa claro, hoje vale tudo. E o Pedro falando sobre tomar pinga, fica bêbado depois da vitória de Lula. Max, Edu, eu faço questão de colocar essas bombas para a gente desarmar, porque os discursos partirão daí. Né? O verde e amarelo, não são mais honestos, temos que explorar a questão do voto caro. Partirão daí as falas patrocinadas com o nosso dinheiro e os influenciadores vão replicar a partir dessas orientações. Max. Pois é, Pitolio, o bom, né, é que a gente vê a quantidade de loucura que foi dita nesse vídeo e como que eles estão distantes da realidade do povo brasileiro. Isso é ótimo, tá? Isso é ótimo. Acho que tomara que eles continuem assim, né? Errando muito e bem longe do verdadeiro sentimento do povo brasileiro. Eles querem convencer, então, as pessoas de que a pauta da honestidade será levada pelo Lula? Será levada pelo PT? Pelo mesmo partido, pelo mesmo político que foram ali os responsáveis pelas maiores corrupções, o maior esquema de corrupção da história humana. Entrou aí para o recorde, eles não queriam tanto entrar para o Guinness, pois é, eles entraram como aqueles que fizeram o maior esquema de corrupção em um país na história. A gente está falando aí de mensalão, estamos falando de petrolão, a gente tem as fraudes, né? Toda a corrupção que aconteceu no Correio, nas estatais, ou seja, você pode escolher, você joga para o alto, né? Pega ali, você escolhe o esquema de corrupção que envolva Lula e o PT. Então, essas pessoas é que vão falar de honestidade, e veja, o que ela cita sobre exemplo de falta de honestidade da direita? Vorcaro? Ué, mas não é o Vorcaro que falou que pagou 30 milhões de dólares numa conta secreta no exterior para Alcolumbre? Alcolumbre não é de direita. Não foi ele também que falou de Jacques Wagner? Do Credit Sexta, que inclusive foi o que ajudou o crescimento, né, o início desse crescimento, desse sucesso meteórico do Banco Master? Ou o Rui Costa? E da onde são essas pessoas? Você tem líder, Jacques Wagner, líder do governo do PT, Rui Costa, que já foi ministro do PT, ou seja, é absurdo tudo que eles estão falando ali. É óbvio que para uma bolha, para a bolha da militância, esse tipo de narrativa pega, mas para o povo de verdade, para as pessoas comuns, todo mundo sabe que o Lula é ladrão. Inclusive o Google, sabia, Pitolio? Se você escrever no Google assim, Lula é patrão, aí o Google diz, você quis dizer Lula é ladrão? Aí, verdade? Não sei se mudou, mas uns dias eu testei e funcionou. Se você escrever no Google assim, Lula é patrão, ele diz, você quis dizer Lula é ladrão? Tem um Brasil fazendo isso agora, Max. Eu já vou fazer já. Vê se ainda está funcionando. Alguns dias atrás deu certo comigo. Mas, então, assim, é ótimo que eles estejam no mundo de Nárnia, né? Que eles estejam aí no mundo da fantasia, no mundo do PT, porque eles estão longe da população. Já tem tempo que a esquerda está... Max, você quis dizer Lula é ladrão. O Edson também deu certo lá. Meu Deus. Até o Google sabe. Até o Google, Pitolio. Eles aqui não sabem. Essa eu não tinha testado. Eu coloquei Lula é patrão e ainda meti um ponto final para não deixar nem aberto. Lula é patrão, ponto. Aí, em vermelho, você quis dizer, 2 pontos, em azul, Lula é, em itálico, ladrão, ponto.
Até o Google sabe, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. A esquerda ela pode querer negar, ela pode tentar, né, ficar negando os fatos. O Lula é um condenado em 3 instâncias. O Lula não foi inocentado, gente. Isso é muito importante. A gente tem que continuar falando sobre isso. O histórico do PT. E se você não quiser... Max, desculpa. Primeira matéria que aparece na sequência, que agora eu tô fuçando, né? Primeira matéria que aparece na sequência é do O Globo. Lula era o comandante máximo da organização criminosa. O Globo. Parece que eles esqueceram, né? O Globo. Parece que o Globo esqueceu disso. Hoje em dia o Globo não fala mais isso. Hoje em dia a gente lembra do William Bonner dizendo que o Lula não deve nada à justiça. Outra mídia que se afastou do povo brasileiro. Por que a Auriverde é campeã de audiência? Por que a Auriverde cresce tanto? Porque a gente está falando aquilo que as pessoas estão vendo. A gente está falando aquilo que as pessoas pensam. A esquerda, gente, ela está em outro mundo. Eles estão querendo levar o Brasil para outro lado. Eles não querem o Brasil que você quer. Eles não querem o Brasil que vai fazer a sua família prosperar, que vai fazer, né, a sua família ficar mais unida, mais feliz. Não! Eles querem o Brasil virando como uma China, como uma Coreia do Norte, como uma Cuba. É isso que eles querem. Só que eles têm que fingir. E aí você vê a Jandira Fegali falando de soberania. Soberania? Mas não é o PT que está entregando o Brasil para a China? O que nós queremos com os Estados Unidos são acordos para melhorar a prosperidade do país, para melhorar a prosperidade de todo brasileiro. É só você ver agora, sabe que o Elon Musk virou trilionário, mas a notícia não é só essa. 4.000 funcionários da empresa do Elon Musk hoje se tornaram milionários em dólares. Então isso é geração de riqueza. Isso é uma coisa que a esquerda não quer no Brasil. A esquerda não quer que você tenha uma empresa, que você prospere, que o seu negócio prospere. A esquerda não quer isso. Ela quer sugar qualquer coisa que você produza de você. É só olhar os impostos, é só olhar o escândalo do INSS, que tem a ver com o filho do Lula, gente. Então é totalmente absurdo. Eles estão vivendo num mundo da fantasia e eles agora querem investir em propaganda para convencer o máximo de trouxas que eles puderem de que eles estão certos, de que eles estão, né, falando a verdade. Só que a gente sabe que a realidade é completamente distinta. Olha aí a pesquisa na tela. Max pediu, Edu, dá uma olhada aí a pesquisa na tela. Lula é patrão? Tá lá o que aparece. Né? Tá lá o que aparece. Aí tem uma fala do Wikipedia e na sequência o Globo, né, dizendo que Lula era o comandante máximo de uma organização criminosa, tá ali, ó. Já aparece. Certo? Isso aí é o Google, né? É o que a gente acha e o que o Google também acha. Quando você coloca Lula é patrão, aparece assim, Lula é ladrão. Quem disse foi o Google. Edu, Max, eu também penso o seguinte, eles sabiam, essa quadrilha de morte aí, o Lindbergh, Boulos, Jandira, Janones e tal, eles sabiam que isso ia chegar aqui, que a gente ia discutir, que a gente ia analisar. Mas eu também posso imaginar que nos bastidores, eles sabem que tem Lulinha para esconder. Eles têm um Lulinha para esconder. Porque é o seguinte, nós estamos falando, como falávamos ontem aqui, sobre Bolsonaro pedir para que as netas o visitem, né? Que as 2 netas, filhas do Flávio, possam visitar o avô. O avô preso injustamente, um homem honesto, justo, preso. Né? Por quê? Porque o filho, Flávio, foi escolhido pelo pai, o primogênito, por uma disputa dura, uma disputa que tem jogo baixo, tem essa turma, essa quadrilha de morte aí para jogar contra o Flávio. Tem o MC Misa dizendo que a Deolane e o tal do Marcelinho já tinham preparado um atentado para tirar a vida do Flávio. O presidente Bolsonaro escolhe o filho para disputar uma eleição presidencial. E Lula está escondendo o filho na Espanha. E eu pedi para esses avós, as avós que nos acompanham,
né, pais e mães que nos acompanham, contar para as crianças, a exemplo do vídeo que assistimos ontem, emocionante aqui, daquelas crianças se manifestando, né, em Belém, do Pará, a gente tem que contar, ó, e esse aí, ó, quando apareceu o Lula, e esse aí, o filho dele, é amigo do careca que roubou o vovô, que roubou a vovó. Tem que falar assim, ó, tá vendo o Flávio? O Flávio é filho do Bolsonaro, tá? O Bolsonaro tá preso injustamente, por isso colocou o filho para disputar uma eleição. Agora, você tá vendo o Lula? O Lula esconde o filho dele na Espanha, que é amigo do careca e do INSS, que roubou o vovô, que roubou a vovó. A gente tem que lembrar que esses caras, essa quadrilha de morte, nos bastidores, Edu, eles sabem que o bicho vai pegar pro lado deles. A história de milícia intrínseca, relação intrínseca com a milícia, que a Jandira falou sobre Flávio. Quem é que está escondendo o crime? Quem é que está escondendo o PCC e CV? Quem é que não quer reduzir a maioridade penal? A gente já sabe quem é, Edu. Concorda? Concordo 100%, integralmente, Pitoli. E até justamente nessa linha que eu iria falar, porque vamos supor que não tivesse nada de corrupção, tá? Então, considerando a parte de corrupção, como que você concordaria com o marxista? Tá? Então, não, ali considerando que ninguém ali cometeu nenhum ato de corrupção, ninguém do Partido dos Trabalhadores, ninguém da esquerda praticou qualquer ato de corrupção. Quais são os argumentos que lhe convenceriam a votar neles? Né? A gente lembra de em 2002 aquela propaganda bem é uma propaganda estratégica, de certa forma, mais canalha, né? Quando se depara com um morador de rua, uma pessoa numa miséria, e aí aparece um ator falando: se você se solidarizou com essa situação, você tem um pouco PT em você. Aquela situação que vocês devem se lembrar, Duda Mendonça, né? Aquela campanha em 2002. E aí você se pergunta, bom, se não tem considerando que não tivesse nada de corrupção, qual argumento então um marxista me convenceria? Porque se eu adentrar na parte de corrupção, aí eu não me convenço mesmo. Mas nessa primeira parte tem as relações com as Farc, a narco-guerrilhas Farc. Nós sabemos de divulgação dos diálogos cabulosos, nós sabemos da delação do Marcos Valério, envolvendo a própria situação de que ele já denunciou tanto da parte do Mensalão, quanto posteriormente dessa relação PCC-PT, que foi censurada pela Justiça Eleitoral na última eleição. Nós sabemos que o José Dirceu foi condenado, e ele não foi descondenado, igual aconteceu com Lula. Ele recebeu um indulto da Dilma Rousseff pela ação penal 470, que foi a do Mensalão. José Dirceu foi condenado. Não foi descondenado igual o Lula, que também não foi inocentado. Vale lembrar isso, foi anulado por uma questão de competência territorial, que é uma competência no direito classificada como relativa. Ou seja, se o processo seguiu o seu curso e no final acaba se discutindo se deve ou não nessa parte do CEP, para você em casa entender, se deve ou não se atentar ou se limitar à discussão de CEP, deve ser deixado a passar. Não deve ser discussão relevante para anular um processo inteiro. E isso é a própria matéria de direito que define assim. Por isso que ela é classificada como uma competência relativa. Bom, foi assim que foi anulado todo o processo que envolveu o atual presidente da República e que pudesse viabilizá-lo a ser presidente igual está sendo no presente momento. Então, todos esses personagens, você também percebe que eles não têm muito o que falar. Né? Se trata de fake news, se trata de invenções, aquela coisa de relação intrínseca com milícia. Então, o que é relação intrínseca com narcotráfico? Relação intrínseca com o terrorismo, né? O narcoterrorismo, relação intrínseca com a destruição de Israel, relação intrínseca com o Holodomor, relação intrínseca com o atentado a cristãos, né? Tanto a parte da guerra cristã, relação intrínseca envolvendo o massacre envolvendo da Praça Vermelha em 89, relação intrínseca. Aí a gente pode colocar aqui tudo, da relação intrínseca da esquerda, não somente no Brasil, mas ao longo da história da humanidade. Né? A gente nem precisa comentar aqui o experimento Pitest, o estudo do experimento dos orfanatos na Romênia, pela administração soviética. Vai colocando tudo no pacote, um Holodomor, massacre de Katyn na Polônia, porque é uma relação intrínseca.
Então, evidentemente que eles têm a máquina na mão, no caso, no sentido das ferramentas, tá? Tem dinheiro para investir em influenciadores. A gente já comentou essa semana aqui no Primeira Página, aquele vídeo bem raso de tudo que já foi à esquerda, mas o que restou na raspa do tacho, né, do Guilherme Boulos, ele afirmando só tinha a pauta, a escala 6x1, era soberania e defesa dos trabalhadores. Não tinha mais nada o que falar no vídeo e reclamando que estavam sendo pautados pela direita. É isso que restou da esquerda. Não tem nada o que propor. E sendo sincero, você não vê nada de grande, vamos dizer, algo mais substancial de proposição na esquerda. Até porque, historicamente, a esquerda é especialista em destruir, em desestabilizar, e aí eles tentam, né, popularizar palavras de disruptivo, né, subversivo. Ou seja, é sempre com o fim de destruir, igual o inimigo espiritual. É isso que restou para a esquerda, e é óbvio, nós da direita, nós temos que seguir atentos, especialmente os patriotas, os bolsonaristas, seguir atentos, porque a gente sabe que nessa perspicácia em agir de forma sorrateira e maléfica, isso eles são especialistas. Então, temos que ficar atentos e não subestimá-los, porque a gente sabe que eles são capazes de tudo, até pelo histórico que já ocorreu com o presidente Bolsonaro em 6 de setembro de 2018. E só para a gente ter uma ideia do tamanho do lixo, né, Max, né, Edu? Lindenberg, o Lindinho, gestor de carreiras, ele só está no cargo por uma liminar. Ele, na condição de prefeito de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, ele destruiu a administração de Nova Iguaçu. Ele só é deputado hoje por conta de uma liminar. É um fio de cabelo que sustenta o Lindenberg. O Boulos é um invasor de propriedade. Olha com quem a gente está lidando. E o Janones é um réu confesso de rachadinha. Os caras querem falar o quê? Sabe? Olha com quem a gente está lidando. Agora, a sociedade brasileira precisa olhar e entender o seguinte: olha com quem eu estou lidando. Olha quem está defendendo o Lula. É um cara como o Lindenberg, é um cara como o Boulos e o outro como o Janones. Gente do céu, né? Você quer andar com o Janones? Você gosta de andar com o Janones? É bom para você andar com o Boulos? Tá ótimo você andar com o Lindinho? A sociedade vai ter que fazer a sua escolha. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.